Às vezes a gente sente que ficar lendo história infantil é meio que perda de tempo, né? Mas hoje eu quero falar pra você de um livro em específico que toda vez que eu leio dá vontade de chorar e que muito adulto por aí precisaria ler todos os dias. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Tem vídeo toda semana sobre leitura, desenvolvimento do hábito de ler, ficção, teologia, pensamentos relacionados à leitura. Ô Val, guarda o livro da sementinha lá pra mamãe. Pega lá pra mim. É, esse filho. Hoje eu queria falar pra vocês sobre um livro que foi indicação de algumas amigas minhas e também de vários perfis aí de mães leitoras. E eu acabei colocando ele no acervo da Valentina, né? A gente começou já um acervo pra ela de livros, uma biblioteca pra ela de livros infantis. Da primeira vez que eu li ele, já me deu vontade de chorar, né? De tão, assim, tocante que é pros nossos dias de hoje. É esse o livro, Vai Dar Tudo Certo. É a história de uma sementinha, de uma raposinha. Logo quando eu comecei a ler o livro, nas primeiras páginas já veio uma lista de versículos para decorar com os nossos filhos, falando sobre o cuidado de Deus conosco. Logo em seguida vem a história da raposinha e da sementinha. A sementinha, ela vive num galpão, dentro lá do potinho de sementes, lá numa prateleira empoeirada, confortável, quietinha ali no cantinho dela. E sempre quando o fazendeiro vem pegar uma semente, ela fica com medo, achando que é a vez dela e ela não quer sair daquele lugar ali que tá confortável, previsível. Então, toda vez que ele entra no galpão, ela fica temerosa, assim, morrendo de medo que seja a vez dela. Logo em seguida também, a gente vai ver a história da raposinha. A raposinha vive feliz na floresta, dá pra ficar penduradas em árvores, né? A raposa. Só que ela tem muitos medos, sabe? Quando tem a sombra, os ventos uivantes, qualquer coisinha assim que passe ali atípica, ela já sente medo. Um dia começa a chover muito, dá um temporal, e o temporal é cheio de ventos, sons, né? Luz e sombras. E essa raposinha fica muito assustada com esse temporal e sai correndo, não consegue entrar na sua toca, ficar na sua toca, sai correndo, entra no galpão e acaba conhecendo a sementinha. Elas ficam amigas e começam, né, então, aquela história de amizade. Chega um dia que a raposinha não está no galpão, o fazendeiro vem e pega a semente. Toda vez que ele pega uma sementinha, ele diz: eu tenho um bom plano para você. Porque a sementinha sabia que o fazendeiro era bom e gentil, mas mesmo assim, ela queria ficar na casa dela, ela queria ficar naquele lugar que é confortável e previsível, sabe? Aí chegou a vez dela, né, e ele pega ela na mão e diz: sementinha, eu tenho um plano maravilhoso para você. Tenho esperado pela hora certa e hoje é o grande dia. A ilustração desse livro é linda, linda, linda. Tu gosta, filha? E aí o fazendeiro diz: agora, sementinha, vai ser tudo diferente. Sei que parece assustador, mas vai ficar tudo bem. Pode confiar em mim, explicou o fazendeiro. E aí a sementinha diz que gostaria de confiar, mesmo sem saber, mas como que aquilo ali podia ser bom pra ela? Ela fica pensando nisso. Vê se não parece com a gente. A semente, quando ela é plantada, ela fica nesse lugar escuro, né? Esse lugar de que a gente não tem ideia de como que vai ser, esse lugar de crescimento, de mudança, às vezes um pouco de solidão. E aí mostra ali que a raposinha vem correndo procurar, né, a sementinha e não encontra. E quando encontra ela, depois de muito procurar, ela tá naquele lugar escuro. E a raposa é uma boa amiga. Fica com ela, esperando ali junto com ela, cuidando. Quando a chuva cai, ela cuida para não cair direto nela. Isso me lembrou bastante aquele versículo que fala que em todo tempo amo um amigo e na hora da angústia nasce o irmão, sabe? Eu achei muito interessante, que é bem essa cena que tá aqui na capa do livro, eu achei um amor. Mas o fato é que essa história mostra bem aquela nossa ideia, sabe? De que a gente prefere estar num lugar confortável. Claro que eu vou contar aqui, tem spoiler, né? Mas esse é um livro que a gente vai ler 500 vezes pros filhos da gente, pros sobrinhos, pros primos, enfim. Pra criança da sua vida, né? As crianças que estão na sua vida. E se você não tiver nenhuma criança na sua vida, eu te aconselho, te encorajo a comprar esse livro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Porque é um livro legal de ter em casa, sabe? Pra gente mesmo ler e pensar no cuidado de Deus e nessa fase de transformação, muitas vezes, do processo de Deus, né? Pra nos levar para lugares que Ele planeja pra nós. E muitas vezes é difícil, é confuso, é angustiante não saber, né, o que vai acontecer. Muitas vezes a gente passa por um momento de prova, um lugar escuro, e confiar que o Senhor é um bom fazendeiro que tem nos plantado em um lugar fértil, numa terra fértil. Passa o tempo e a sementinha vira uma linda árvore. E a amizade da raposa e da semente ficam fortalecidas e elas percebem que o tempo todo o fazendeiro estava cuidando delas, sabe? Que elas não estavam sozinhas e que aquilo ali foi melhor. Que agora ela não é mais uma semente. Agora ela cresceu e é uma grande árvore que dá bons frutos. E a sementinha e a raposa podem viver ainda mais
felizes e juntas agora que ela se transformou numa árvore, aquilo que o fazendeiro planejou para ela desde o início. Então valeu a pena confiar. É legal também sempre revisar essa lista de versículos que tem bem no começo. Eu vou ler só um para vocês terem uma ideia assim, mais ou menos da linha, que é: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Tem vários versículos aqui, tem salmos mesmo, tem 2, mas o resto são versículos mesmo retirados de histórias da Bíblia, para falar sobre confiança, sobre fé, sobre a graça maravilhosa do amor e do cuidado do Senhor conosco. E também sobre esse medo, muitas vezes, que nos frustra, nos para, sabe? Nos paralisa e nos impede, muitas vezes, de chegar no lugar de descanso, no lugar de vitória, no lugar onde Deus tem planejado para nós e onde nós também gostaríamos de estar. Eu sempre lembro daquele versículo, sabe? Que daquela, até uma fase difícil do povo de Deus, que Deus fala: eu sei os planos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz, não de mal, para levar vocês para o lugar onde vocês querem estar de fato, de verdade. Um bom lugar, um melhor lugar. Um lugar que vai ser melhor do que a gente imagina, sabe? Porque às vezes a gente quer imaginar e que Deus faça as coisas do jeito que a gente imaginou, porque é melhor, que é as possibilidades que nós enxergamos. Mas Ele é Deus, Ele enxerga muito além, né, de nós, Ele sabe muito mais do que a gente, do futuro. Ele está fora do tempo, ele não é temporal, então Ele sabe o que vai acontecer de acordo com as nossas decisões e aquilo que Ele planejou para nós. É mais fácil, então, a gente, crendo nisso, confiar nos planos de Deus, sabe? Confiar no que Deus tem para nós e não ficar com tanto medo. E procurar sempre que esse medo vir, esse pavor, procurar voltar aqui e ler esse livrinho, que nem a gente lê para criança antes de dormir ou logo pela manhã, procurar memorizar esses versículos para que a gente tenha na nossa mente e no nosso coração uma fé firme, né, e verdadeira, que nos auxilia nesses momentos assim de angústia e de tristeza. E olha que coisa maravilhosa, imagina uma criança que vai crescer a vida toda lendo esse livro. Isso é interessante também para quem tem filhos mais velhos, para que eles leiam também esses livros para os seus irmãos mais novos, para que eles também tenham essas verdades já plantadas nos corações, sabe? Eu sempre pensava assim, né? Quando eu tava com uma amiga que ela tinha recém se convertido, veio de um contexto nada cristão, assim, um contexto assim, de uma religião muito oposta à nossa, e ela perguntava: Fê, como é que eu faço para aprender as histórias bíblicas? Eu sempre indiquei para ela livros infantis, sabe? Porque, por exemplo, o C.S. Lewis, ele escreveu livro infantil. Por exemplo, a gente vê A Evolução dos Bichos, que é um livro secular, né, dito secular, assim, que é sobre totalitarismo, né, sobre algumas ideias, às vezes, que não são muito opostas até a nossa fé cristã, mas eu digo uma ideia política escrita, uma história escrita aparentemente infantil, que revela um pensamento político muito controverso, sabe? Então, é uma forma de atingir a gente de forma simples, mas quando muito bem escrita é primorosa, sabe? As histórias infantis, assim como essa, assim como Nárnia, né, que a gente vê aqui, tem vários livros de Nárnia que vão trazer pra gente verdades profundas, bíblicas, permeadas por uma história lúdica que faz a gente viajar nos pensamentos mesmo, né? Eu sempre digo para as pessoas que, quando me criticam com relação à leitura de ficção, que a gente deixa as crianças verem desenho, deixa a gente jogar videogame, deixa elas jogar no celular da gente. Todo jogo, todo desenho, toda série, todo filme que nós, as crianças, olham, tem uma ideia por trás, tem uma cosmovisão, uma visão de mundo que permeia toda aquela ideia, todo aquele conceito onde foi criado tanto os desenhos também quanto os jogos. Por isso que é importante que a gente procure essas leituras, que a gente procure entender melhor essas coisas, para que a gente possa também ter todos esses recursos, né? Por isso que eu digo que às vezes chega a ser até incoerente, né? A gente ter esse preconceito, até uma ignorância da nossa parte, de não parar e pensar nessa ideia, né? Da gente às vezes dar livros, assim, gibi, deixar a criança ver mangá. Não que isso não deva, mas eu digo assim, e não deixar a criança ler ficção, às vezes. Gibi é ficção, né? Filme é ficção, desenho é ficção, novela é ficção, série é ficção. A única diferença é que você escolheu não imaginar, que é a melhor parte da história, né? Não que tem o seu benefício também de ver uma boa série, mas você escolheu não imaginar, você escolheu que a visão que aquele autor tem, a visão que aquele diretor tem sobre algum texto, algum livro, né? Ou então um texto criado já direto para a série. Você escolheu aquela visão dele de mundo, sabe? Você escolheu pular a etapa da imaginação, que é o que dá os ganhos, né, pro cérebro, que faz o cérebro raciocinar, que nos ativa o cérebro, até previne algumas doenças e ajuda no tratamento de tantas outras e nos dá mais lucidez, sabe? Quando a gente vê um filme, a gente escolhe pular esse processo e aceitar a visão de mundo daquele diretor, daquela produção toda. Então,
entre os dois, se você vai liberar alguma coisa pro seu filho, melhor é que libere os livros, mas nunca vamos esquecer que nosso exemplo é a coisa que mais vai influenciar eles na questão da leitura, sabe? Por mais que a gente tente. Por exemplo, eu tento, assim, ler, mas às vezes eu gosto de ler quando eu tô quieta, quando eu tô sozinha, quando a Valentina não fica me interrompendo. Mas eu percebi que quando eu leio nesses momentos de solidão, assim, né, solitude, que é muito importante, que é bom, a gente sente falta às vezes, a gente acaba que não induz eles também a ler. É só como se a gente estivesse sentando com eles e mandando eles lerem, às vezes, ou ler, até mesmo quando a gente lê em voz alta, eles ficam até inquietos, porque eles nunca veem a gente fazendo isso quando é só pra gente, sabe? Então, quando eu tô lendo pra mim mesma, eu tô com ela, não vou incomodar as pessoas que estão junto comigo, eu leio em voz alta. Mesmo que o livro não seja dela. Deixo ela pegar o livro, dar uma olhada, assim, junto comigo. E acaba que é pra ela se acostumar mais, até para as duas terem o exemplo mesmo da imagem da gente lendo e a nossa voz gravada na memória delas pro futuro, sabe? E orar que Deus trabalhe no coração delas esse hábito e esse conceito de saber triar o que é bom, o que é ruim, né? Vou deixar essa dica, então, né? Mesmo que você seja adulto e não tenha nenhuma criança na sua vida no momento, eu vou indicar que você compre esse livro e tenha na sua estante, né? Procure uma boa promoção aí da Amazon, vira e mexe, ele entra numa promoção. Mas eu tenho certeza que, por momentos, às vezes, de angústia, sabe? Momentos, às vezes, que a gente tá com o psicológico abalado, assim, que a ansiedade tá batendo forte, esse livro aqui é muito interessante. Hoje eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário aqui do que você tá gostando, o que você tá achando, o que você gostaria de ver aqui, quais são as curiosidades que eu quero responder, conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Até o próximo vídeo.